Olá amigos do SPEC, tudo bem? Hoje a gente vai falar de dicas sobre freio. A gente sabe que é um assunto complicado de manutenção porque é um sistema que não pode te deixar na mão antes de chegar ao fim de vida útil. Então, diferente de uma embreagem que quando acaba você fica sem o carro funcionar, com o freio isso não acontece. Então mesmo velho, você ainda continua conseguindo parar o carro. E para piorar, quando você faz a manutenção, ele fica pior do que antes, porque ele precisa acomodar ali disco, pastilha, lona, quando é o caso, né? Então a gente vai dar 5 dicas aqui nesse vídeo de como identificar a necessidade de manutenção no freio do seu carro. O primeiro sinal de que a gente tem problemas em freio é a lâmpada de freio acendendo sem a alavanca de freio de mão estar acionada. A luz ali de freio do painel indica que o freio está puxado e quando a gente abaixa ela não deve acender mais no uso. Se ela pisca numa descida ou se ela se acende e fica acesa durante o uso, você tem que pensar qual é o motivo. E o motivo sempre é a diminuição do fluido, do nível do fluido aqui no reservatório, seja instantaneamente ou seja em definitivo. Qual que é a causa dessa diminuição? É ou vazamento ou o uso de muito óleo na hora da frenagem. Então, vazamento no eixo traseiro nos cilindros de roda ou no eixo dianteiro as pastilhas muito desgastadas, fazendo com que o percurso dela se torne maior e use mais óleo para conseguir fazer essa função. Outra dica aí que a gente tem é sobre o barulho. Você já deve ter observado aí algum carro passando, o seu próprio carro, que ao frear faz um barulho metálico, como se estivesse arrastando ferro. Isso é porque final de vida útil de disco e pastilha. A parte dianteira da pastilha é um material que vai se desgastando e a base dele é metal. E o disco também é metal. Quando essa área aqui chega ao fim de vida útil, você tem a fricção do metal com o metal, fazendo aquele barulho estridente que parece um freio de ônibus. Então, barulho metálico, problema em disco e pastilha, manutenção imediata. Um dos defeitos que a gente pode identificar aí no uso é o freio traseiro, pelo freio de estacionamento. Então, pelo freio de mão, a gente consegue identificar se a gente já tem um desgaste e uma necessidade de revisão e de regulagem no sistema ali de tambor, geralmente, que é o que faz o freio de mão via alavanca acionando o freio traseiro. Como que a gente faz o teste? Aciona a alavanca e conta a quantidade de cliques. Então, 1, 2, 3. Aqui eu já não consigo puxar mais a alavanca. Até 4 cliques, até 4 dentes, ok. Se a alavanca vem aqui em cima, dá 5, 6 cliques para depois chegar no fim de curso e segurar o carro, quer dizer que você tem um desgaste muito grande, você precisa levar para fazer no mínimo uma regulagem ali das sapatas de freio e sabendo que pode ser necessário substituição das sapatas, das lonas e até do tambor. Outro problema é que a gente encontra em freio relacionado a barulho ou não, muitas vezes a gente não percebe, é o desgaste do disco. Então muitas vezes você fez uma manutenção só de pastilha, trocou pastilha, não trocou disco e começa a ouvir um barulho estridente, não ferro com ferro como o barulho de desgaste do conjunto quando a pastilha está ruim, mas um barulho ainda estridente. E você também consegue identificar, mesmo sem barulho, numa manutenção diária ou numa lavagem que você for fazer, pelos vãos de roda, olhar o disco de freio. Se o disco apresenta ranhuras, quer dizer que ele já está com desgaste acentuado. Quando você tem um disco com ranhuras, você passa a unha e sente a ondulação como esse disco aqui, quer dizer que a pastilha já se desgastou, já levou ao desgaste de disco, e mesmo se você colocar uma pastilha nova num disco, então você pega uma pastilha como essa, nova, num disco frisado, ela vai desgastar os frisos, vai fazer um negativo, e essa área de contato em forma dos frisos aqui do negativo do disco vai fazer você ter barulho e vai diminuir a eficiência. Então, uma dica aí, quando você for lavar seu carro ali, cada 15 dias, cada 20, um mês, que você for fazer esse serviço você mesmo, quando na hora que estiver lavando as rodas, passar o dedo por sobre o disco para sentir a ondulação do disco, para ter uma noção. Se ele estiver lisinho como novo, ok, disco bom. Se ele começar a apresentar ondulação, já sabe que a pastilha está desgastando rápido e vai ter que trocar o conjunto. Se a pastilha foi trocada recentemente, o desgaste da pastilha nova vai ser muito mais rápido,
Por quê? Ela é feita para ter contato com um disco plano, com um disco reto. Quando ele tem ondulações, o desgaste é acentuado e rapidamente você perde o conjunto. Na oficina, se o mecânico falar que tem que trocar só a pastilha, dá uma olhada, passa o dedo no disco, vê se ele não está ondulado e questiona se não é o caso de trocar o conjunto. E o contrário também. Se o mecânico indicar você trocar disco e pastilha e você passa o dedo dos dois lados e dos dois lados ele está liso, não precisa, dá para você manter o disco e trocar só a pastilha. O quinto defeito de freio da nossa lista que a gente pode perceber no uso do carro é o empenamento dos discos de freio dianteiro. Então, quando você vai freando para parar o carro lentamente, pisa no freio e o pedal oscila indo para frente e para trás, quer dizer que o disco está empenado, ele está ondulado e a pastilha vai fazendo isso e o seu pé também fazendo esse mesmo movimento. Bom, essas foram as 5 dicas da nossa lista de defeitos aí de freio que você pode identificar. Se você pensou num outro que a gente não falou nesse vídeo, deixa no comentário. A gente vai fazer outros vídeos aí com as sugestões de vocês, com outros defeitos que a gente possa identificar no dia a dia do uso e a necessidade de manutenção em freios. Se você acompanha nosso canal, continua, compartilha os vídeos. Se você não acompanha a gente, clica em se inscrever no YouTube, acompanha, curte no Facebook, no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.